Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta sexta-feira. Chegamos à sexta-feira, dia 8 de agosto do ano 2025. Agradecidos a Deus por mais um final de semana. Chegamos a mais um final de semana e somos gratos ao Senhor por este dia de sexta-feira, chegando dias de congregar, de estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, de chegar até a casa do Senhor. Hoje, sexta-feira, nós temos culto de oração. Estaremos orando a partir das 18h30. 18h30 já estará ali as portas da igreja aberta para receber todos aqueles que desejem de estar junto conosco, para estar orando, para estar buscando a presença de Deus, apresentando diante do Senhor Deus as nossas causas. Ao final, durante todos estes dias, estamos falando sobre a restauração de portas. E como está o seu tempo de oração? Quanto tempo faz que você não está reunido na igreja com outros irmãos, orando ao Senhor? Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida desde agora e para sempre. Quanto faz que você não está ali reunido, orando, junto com a igreja do Senhor? É tempo de restauração. É tempo de restaurar portas. É tempo de nós olhar para o alto. É tempo de nós buscar a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tempo de nós estar debaixo da presença de Deus. Nesta manhã, nós vamos continuar com a restauração das portas. Você sabia que tem pelo menos uma porta que não se encontra em o livro de Neemias, que não foi necessário restaurá-la, porque essa porta é inviolável. Isso vamos deixar lá para o final. Bem, hoje vamos então à porta número 9. No versículo número 29, vai dizer a palavra de Deus. Depois deles fez reparos de fronte da sua casa, Sadoque, filho de Amir, e depois dele fez reparos Semaia, filho de Secanias, um guarda da porta oriental. A porta oriental. De que nos fala essa porta? Essa porta estava no Oriente. Era a porta de entrada para os príncipes. Para os príncipes. O Oriente, na palavra de Deus, ele nos fala de direção. E quantas pessoas têm que caminham sem direção neste mundo? Pessoas que não têm direção alguma nas suas vidas, que vão, como se diz comumente, para onde o vento as empurrar, ali elas vão, mas elas não têm uma direção, elas não têm um sentido na vida, elas não têm a palavra de Deus em realidade na sua vida, e muito menos o Espírito Santo, porque é quem vai nos orientar, é quem vai nos direcionar. Lembremos que Jesus, lá em João 14, versículo número 6, ele diz que ele é o caminho. E esse caminho nos leva em uma direção. O mundo hoje busca direção. O mundo hoje busca chegar ao céu. E é comum nós ouvir isto. Quando uma pessoa parte deste mundo, é comum ouvir na rádio, nas redes sociais, onde anunciam o falecimento de alguém,
e logo os desejos de condolência das pessoas, muitas delas dizem que Deus o receba de braços abertos. Mas será mesmo Deus que vai receber de braços abertos? Qual foi a direção que essa pessoa teve enquanto esteve aqui sobre a face da terra? Qual foi o seu relacionamento com Cristo Jesus? Qual foi o seu relacionamento com o Senhor? Quantos homens de Deus? Não diretamente de Deus, mas indiretamente. Sabe, quando eles falam de um filho de Deus, quando falam da igreja de Cristo, eles estão machucando o coração de Deus. E se não se arrependerem, se não pedirem perdão, se não se converterem genuinamente ao Senhor, Deus não vai recebê-los de braços abertos. Nós, como pais, que pai gosta ou que pai vai se sentir bem se ouve pessoas falarem mal respeito aos seus filhos? Quando estão falando mentiras, que é o que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que nós somos bem-aventurados, que por a causa dele nós vituperem, falem de nós, toda sorte de males, mentindo, diz a palavra de Deus. Então, que pai vai se sentir bem quando usam os seus filhos para benefícios próprios? Quando utilizam os seus filhos para poder escalar peldaños, para poder subir na vida? Quando maltratam os seus filhos? Alguém gostaria que seu filho fosse maltratado? Claro que não, pois Deus tampouco deseja que seus filhos sejam maltratados. Porém, o Senhor Jesus nos alertou, dizendo que o mundo iria nos odiar. Isso é uma grande realidade que vemos nos nossos dias. Pessoas que não têm direção alguma na vida, que não sabem o que dizem. Lembramos a palavra de Jesus, também as palavras de Estevão, quando foi ali apedrejado, Jesus crucificado, Estevão apedrejado, que disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pessoas que não sabem o que fazem, que não sabem o que falam, não tomam consciência daquilo que estão falando. Ontem estávamos, aí alguém postou uma live aí, de um homem que estava falando mal da igreja, já que estamos falando da porta oriental, de direção, de restauração nas nossas vidas. Faz uma live para pregar o evangelho, não para falar mal da igreja de Cristo, não para falar mal dos servos de Jesus. Nosso mandamento é pregar o evangelho. Agora, contender pela fé, não é isso que se faz. É pegar toda a igreja de Jesus, pegar todos os servos de Deus, todos os filhos de Deus, colocar no mesmo saco e começar a bater neles. Não é isso, não. Isso não é contender pelo evangelho. Isso aí é desilusão, é inveja, é tristeza, é amargura. É necessário ter uma restauração na vida da pessoa. Devemos de orar por essas pessoas para que venham terem essa restauração. E aqui mesmo, na cidade de Caciquim, pelo menos tem 4 que falam mal da igreja nas redes sociais. Cuidado! Lembra o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Lembra? Bom dia, nosso irmão Wilberto. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família. Que a bênção de Deus esteja sobre você e tudo que suas mãos tocarem venha a ser abençoado e prosperado em nome de Jesus. Então, meus amados, a porta oriental fala de direção. Que direção estamos tomando nós? Que direção estamos indo? Estamos indo caminho ao céu ou estamos indo caminho ao inferno?
Caminho ao céu, o caminho que leva ao céu é um caminho difícil. É um caminho que tem altos, que tem baixos, que tem espinhos, que tem desertos, mas também tem oásis, também tem pastos verdejantes, para que podamos descansar e continuar na nossa caminhada. Não é fácil o caminho para chegar ao céu. Vamos sofrer injúrias, vamos sofrer. Vamos ter que ouvir coisas que nossos ouvidos não desejariam nunca terem ouvido. Mas continuemos firmes, caminhando na direção que o Espírito Santo tem nos dado, que a palavra de Deus tem nos mostrado, na direção do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Então continue caminhando com Jesus, não se separe dele. Não tire seus olhos de Jesus, senão assim como Pedro você vai afundar também. Pedro afundou no meio do mar. Agora, aquele que tirar os olhos de Jesus vai afundar nas areias movediças da desilusão, nas areias movediças da tristeza, da amargura, da desesperação. Muitas vezes pessoas desesperadas não sabem o que fazem, não sabem o que falam, porque estão desesperadas. Por que estão desesperadas? Porque não têm direção. Essa direção vem somente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procure o caminho do Senhor, procure o caminho de Deus, procure conhecer a palavra de Deus, frequente um lugar onde se pregue verdadeiramente a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Faça isso, não se separe de Cristo Jesus, continue firme com Ele, não deixe o Senhor de lado. Bem, essa é a porta oriental. A porta oriental que está nos falando de direção, que está nos falando de orientação. Se nós restaurar esta porta, Jesus virá trazendo a nós toda a direção que necessitamos. É a porta que devemos de restaurar. É a nossa vida que está necessitando ser restaurada pelo Senhor Jesus. Então o Senhor vai vir e vai dar a direção certa. Mas se nós não restaurar a porta oriental, nós vamos continuar por diversos caminhos. Hoje se fala muito que todas as religiões levam a Cristo, que todas as religiões levam a Deus. Mas a palavra de Deus não me diz isto. O próprio Senhor Jesus Cristo não pregou isto. O próprio Senhor Jesus Cristo não ensinou isto. Não vemos que tenha saído da boca do Senhor Jesus uma palavra que dissesse que todas as religiões levavam a Deus. Não saiu essa palavra. Muito pelo contrário. As palavras que saíram do Senhor foi que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que Ele é quem nos leva ao Pai. Isso sim é o que diz a palavra de Deus. Isso foi o que falou Jesus. Jesus disse que tudo que nós pedir ao Pai, no seu nome, Ele iria fazer. Então, por que vamos pedir no nome de outro? Por que vamos fazer procissões? Por que vamos acender velas? Para que vamos oferecer oferendas a outros deuses? Se Jesus é completo, temos tudo em uma só pessoa, em Cristo Jesus. Bom dia, nosso irmão Benjamin. Em Moçambique, que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Benjamin, lá na África, em Moçambique. Esta hora já deve ser quase 11 horas da manhã, ou quase meio-dia lá. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, seu ministério, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Caminho sem direção, caminho sem rumo certo. Isto faz me lembrar quando Agar foi expulsa. Quando Agar foi expulsa por Sara e Abrão, mandaram ela embora. Ela estava grávida, ela estava desesperada, ela estava no deserto, ela não sabia o que fazer.
estava totalmente desorientada, desesperada, afligida, não sabia, não tinha direção alguma da sua vida. Mas ali se apresenta o Senhor, ali se apresenta um anjo do Senhor, dando-lhe uma direção, dizendo para ela que voltasse e que se submetesse à sua ama, à sua dona, a Sara. Isto está falando para aqueles que têm saído da direção de Deus, aqueles que têm abandonado o caminho do Senhor, aqueles que têm abandonado o congregar, que têm deixado de congregar, já seja por inveja, já seja por, sei lá, tantas razões que as pessoas podem terem, ou se enchem de razões para não congregar. Sabe por quê? Porque elas vão congregar, mas querem aparecerem, querem estarem nos holofotes, querem estarem no púlpito, querem estarem pregando, querem estarem louvando, mas não têm direção e não têm vida com Deus. Então, como elas vão estarem fazendo algo dentro da casa do Senhor? Primeiro, vamos restaurar portas. Primeiro, vamos restaurar a nossa vida. Primeiro, vamos sentir a presença de Deus. Primeiro, vamos nos entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Primeiro, vamos santificar a nossa boca. Santificar a nossa boca. Lembra de Isaías? Isaías, ele disse que era de lábios imundos. Perdão. E brasas foram colocadas da sua boca para santificar, para purificar a sua boca. É necessário uma purificação total, uma restauração total nas nossas vidas, até na nossa maneira de falar. Cuidado com o que sai da nossa boca. O Senhor Jesus mesmo disse que da nossa boca sai daquilo que nós temos no nosso coração. Primeiro nós pensamos, logo guardamos no coração e logo mandamos pela boca, através da nossa voz, através das nossas cordas vocais. E o que estamos fazendo? O que estamos falando? Como pode sair de uma mesma fonte água amarga e água doce? É impossível que isto venha acontecer. São palavras do Senhor Jesus. Não são minhas palavras, são ensinamentos do Senhor Jesus. Eu posso saber muitos versículos bíblicos de cor. Posso conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis. Mas se não tenho vida com o Senhor, se não tenho transformação na minha vida, se não tenho santidade, se não tenho as minhas cordas vocais santificadas, não adianta de nada. Estou totalmente desorientado. A porta oriental está nos falando disto. Que fez Agar? Ela voltou para o lugar. Ela foi orientada pelo Senhor. O Senhor deu uma orientação para ela. O Senhor deu uma direção para ela. E talvez para você está faltando uma direção. Por que não fala com o Senhor? Por que não pede para o Senhor? Por que não se arrepende? Por que não vai e pede perdão para aquelas pessoas que você machucou, que você falou mal? Daquelas pessoas que você no seu coração até desejou a morte delas. Vai e peça perdão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ao final, Jesus disse que era para nós amar os nossos inimigos. Isto quer dizer, então, que nós não temos inimigos. Como podemos amar alguém que nos fez mal? Pois é uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor. Ele amou aos seus inimigos. Senão ele não tinha perdoado, por exemplo, ao apóstolo Paulo. Veja quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aparece na história bíblica quando Estevão estava sendo apedrejado. E ali estava aquele jovem Saulo, comandando, tomando as roupas de Estevão. Ali estava ele pedindo cartas, pedindo autorização para ir a Damasco a prender as pessoas. Para ele estava tudo certo. Para ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas não tem pior fracasso para o ser humano que é ter êxito naquilo que Deus não mandou fazer.
E tem muitas pessoas dizendo que estão fazendo o que Deus mandou, quando na realidade Deus não mandou absolutamente fazer isso que você está fazendo. Deus tem dado dons, Deus tem dado talentos. Agora, Deus vai te chamar para um determinado ministério. Onde? No corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo? É a igreja. Tente viver fora do corpo de Cristo. Vai ir secando, vai ir morrendo, vai ir apodrecendo, vai ir virando pó. É isso que acontece quando uma pessoa não está no corpo de Cristo. Imagine quando cortam, fazem uma amputação, tiram um braço, tiram uma perna, tiram um dedo. Aquele dedo já não tem mais vida, aquele braço já não tem mais vida. Ele vai secar, ele vai apodrecer, ele vai virar pó, porque está fora do corpo. Devemos estar unidos ao corpo de Cristo. Não podemos deixar de congregar de jeito nenhum. Este final de semana você tem a oportunidade de arrepender-se, tem a oportunidade de ter uma restauração da sua vida. Restaure a sua vida, restaure essa porta oriental, para que Deus venha dar-lhe a direção verdadeira, para que Deus venha mostrar-lhe o verdadeiro caminho que você deve de seguir. Você está confundido. Você pensa que está fazendo bem, mas você está sozinho. Não tem um ditado que diz que uma andorinha sozinha não faz verão? Isso é uma grande verdade. Agora no mês de setembro já você vai começar a ver as andorinhas chegando. Vai chegando como? Em bandos. Elas não chegam sozinhas. Não chegam sozinhas. O dia do arrebatamento, não vão arrebatarem a só um, vão arrebatarem a toda a igreja de Cristo. A todos aqueles que creram, que aceitaram, que viveram uma vida com Deus. Vão serem arrebatados, os mortos em Cristo primeiro, vão ressuscitar e vão serem levados. E nós juntamente com eles, aqueles que estiverem vivos até esse dia, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, que pode ser em qualquer momento, até antes do meio-dia. Pode ser em qualquer momento o arrebatamento da igreja. E você vai participar do arrebatamento? Se está com a sua vida toda desordenada, se está com a sua vida cheia de confusão, se está com a sua vida sem direção alguma, se não está servindo a Deus, se não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer, senão que está fazendo ao contrário. Que disse Jesus em Mateus capítulo 7, 22? Que muitos naquele dia chegarão e vão dizerem: Senhor, Senhor, veja bem, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, em teu nome. E Jesus que vai falar para eles: nunca vos conheci fazedores de maldade, apartaos de mim. Isso é forte, isso é triste, isso é lamentável, que uma pessoa acredite, que pense que está fazendo a vontade do Senhor, quando em realidade não está. Está confundida, está sem direção. Restaure essa porta oriental na sua vida. Essa restauração vai doer, vai doer. Porque vai tocar o seu orgulho, vai tocar a sua vanaglória, vai tocar a sua vanaglória. Vanaglória é pensar que eu sou melhor que os outros. Você sabe o que aconteceu lá no livro de Daniel? Capítulo número 3, capítulo número 4, por ali. Tinha um rei chamado Nabucodonosor. E ele começou a se orgulhar de tudo que ele tinha feito, de que não tinha outro mais grande que ele era maior que tudo aquilo que estava sobre a terra, aquilo que ele tinha construído. Praticamente ele estava achando-se um Deus. O que aconteceu com ele? Ele virou uma besta do campo e foi comer grama no meio do campo, por não ter dado glória a Deus. Você sabe no livro de Atos o que aconteceu com Herodes? Quando as pessoas começaram a louvar, quando começaram a glorificar Herodes e ele acreditou que ele era um Deus,
A palavra de Deus diz que começaram vermes comê-lo e ele morreu ali, diante do povo, devorado por vermes. Amado, não se engane, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Seja você crente ou não, de Deus não se zomba. E tem muita gente que zomba de Deus. Tem muita gente que zomba de Deus. Tem muita gente que usa o povo de Deus para benefícios próprios. Tem pessoas que se utilizam do povo de Deus para benefícios próprios. São como o faraó do Egito. Escravizam os filhos de Deus através de falsas promessas, através de mentiras. Vendem ilusões, assim como vendiam os colonizadores quando chegaram à América, que por um pequeno espelho ou por uma bijuteria enchiam seus barcos de ouro e levavam e se utilizavam da inocência do povo indígena. E hoje tem muitos que se aproveitam também do povo de Deus. O povo de Deus não é ingênuo. O povo de Deus é o povo mais inteligente que tem sobre a face da terra, porque ele tem a presença do Espírito Santo. Povo de Deus genuíno, povo de Deus que adora, que glorifica o Senhor Deus. Ele tem uma visão de águia. Ele tem uma visão de águia. E Deus está lutando por eles. Cuidado, cuidado com levantar-se contra o povo do Senhor. Cuidado com querer escravizar o povo do Senhor com uma falsa promessa, com uma ilusão. Cuidado com isso. Cuidado de pensar que está tudo bem. Cuidado de fingir que está com Cristo, quando na realidade não está. Cuidado de fingir que você é um cristão, quando na realidade não é. Você não engana absolutamente a ninguém, menos a Deus. Agora, vamos buscar ao Senhor, vamos restaurar essas portas que estão destruídas, que foram queimadas. Vamos restaurar. Temos um final de semana chegando. Temos a oportunidade de congregar. Temos a oportunidade de estar na casa de Deus. Pois bem, hoje eu quero convidar você, aqueles que são aqui da cidade de Cacequi, aqueles que moram aqui em Cacequi ou que andam visitando Cacequi, aqueles que estão totalmente desviados do Senhor, que têm abandonado o Senhor. Ok, não, eu não abandonei o Senhor, só não estou congregando. Está desviado sim, abandonou o Senhor. Se não está congregando é porque deixou o Senhor de lado. Agora, a notícia é que o Senhor não te deixou. O Senhor está ao teu lado. E Ele quer restaurar completamente a tua vida. O Senhor quer restaurar a tua vida. Agora, para isto, nós temos que ter uma direção. E essa direção é o Espírito Santo que vai te dar. Ele vai te levar a um lugar, onde ali naquele lugar tu vai ter uma restauração completa. Ali tu vai ter uma restauração. E esse lugar é o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde tu vai ter essa restauração. Eu te convido para hoje, 18h30, aqui na Igreja Luz para os Povos, na Rua Prudente Domingues 440, antes de dobrar aqui para o Estádio Maitá. Nós vamos estar com o nosso culto de oração. Pode ser a tua noite de restauração. Pode ser a tua noite de restauração hoje. Não deixa para amanhã. É hoje. Estamos te convidando para que tu venhas estar junto conosco, para louvar, glorificar o nome do Senhor. Domingo, 18h30, teremos nosso culto novamente. Aí tu já vai estar restaurado, já vai estar louvando, vai estar glorificando, vai estar adorando ao Senhor, agradecendo a Deus pela restauração que Deus deseja fazer na tua vida. É hoje o dia de salvação. É hoje o dia de restauração. Vem, corre para os braços de Cristo, porque somente Ele pode te dar uma direção. Meu Pai e meu Deus, Senhor, nós estamos na tua presença. Senhor, queremos louvar-te nesta manhã. Queremos agradecer-te, Senhor, porque tu eres o que nos direciona. Tu eres o que nos dá a direção. Tu eres o que nos leva pelo caminho certo, pelo caminho verdadeiro. Pai amado,
que tu venha, Senhor Deus, fazer restauração nesses corações que estão desejando serem restaurados, nesses corações que foram confundidos, que o inimigo, Senhor Deus, os confundiu, voltou a escravizar, Senhor, que tem colocado um espírito de religião, Senhor, e que eles estão acreditando que estão fazendo a tua vontade, quando na realidade não estão, Senhor. Oh Deus Santo, tem misericórdia dos escarnecedores que estão escarnecendo o teu povo, que estão escarnecendo a tua igreja, Senhor, e ainda, Senhor, utilizam o teu nome. Tem misericórdia, Senhor amado, desses homens, dessas mulheres. Pai, vem restaurar as suas vidas, vem ministrar sobre seus corações, com o poder do teu Santo Espírito, meu Deus. Opera, Senhor amado, de uma maneira sobrenatural nas suas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos um final de semana abençoado, onde possamos ver a glória de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Segunda-feira, nós íamos falar hoje da porta da guarda também, mas não deu. Chegará então segunda-feira, continuamos, próxima semana, terminamos com as 12 portas de Jerusalém. Até quarta-feira terminamos isto. Segunda, 7 horas da manhã, estamos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Porém, ainda hoje, 20 e 30 horas, estamos com a nossa transmissão em vivo em espanhol. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus esteja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.